Pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 24. Louvado é o nome de Jesus. Continue orando em línguas estranhas. Continue glorificando a Deus. Continue exaltando ao nome do Senhor. Não feche os teus lábios. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo de número 36 e 37. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Vou esperar você encontrar. Mateus capítulo 24, versículo 36. Diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Aqui é proibido fechar a Bíblia. Mantenha ela aberta e nós vamos orar. Amém, Pai? Pai, 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 Pai. Pai, eu preciso de Ti. Pai, que a Sua presença, Senhor Jesus, não venha apartar da nossa vida, Senhor. Pai, que a Sua palavra venha fluir nessa noite, Deus, como águas cristalinas. Que o coração do Teu povo receba, Senhor, da Tua palavra, Pai. Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha alcançar, meu Deus, o coração do sedento. Meu Deus, meu Pai, que esta palavra, Senhor Jesus, meu Deus, ela venha alcançar a vida dos Teus filhos, meu Deus. Eu te peço, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu preciso de Ti. Tenha misericórdia, Senhor. Que essa noite, Deus, nossos olhos, Pai, fiquem molhados diante da Tua presença, meu Deus, nosso coração quebrantado, Senhor. Fala conosco, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de você se assentar, diga para o teu irmão: despertai antes do fim. Fala para o teu irmão: despertai antes do fim. Podeis se assentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Eu peço que a partir desse momento, irmãos, ninguém converse. Também evite o máximo você se levantar, por favor. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu acredito fielmente que nós estamos vivendo os dias sombrios, os dias difíceis, os dias que muitos dormem espiritualmente, os dias que as pessoas estão vagando como zumbis sobre esta terra. De fato, o relógio de Deus se aproxima cada dia mais. Em uma contagem regressiva nós estamos vivenciando. Não tem mais nada que comprove ou pare para que Jesus comprove que a vinda de Jesus pode ser imediata, pode ser agora, pode ser nesse momento, essa noite. Não existe mais nada que possa comprovar a vida de Jesus. Jesus Cristo deixou bem registrados aqui nesse texto um momento onde os discípulos perguntam para Jesus no versículo 1: Senhor, nos ensine como será o fim. Os discípulos queriam justamente saber como seria o fim, o momento final dos últimos dias. Como seria o momento que a igreja, o fim, a volta dele, o momento dele, como seria? E Jesus começa a falar para eles, relatando para eles os acontecimentos dos últimos dias. Guerras, rumores de guerras, conflitos, pais contra filhos, filhos contra pais, momentos onde as pessoas matariam um ao outro por terras, terremotos,
pestes, enfermidades se espalhariam. O Senhor disse aqui que as nações, um voltaria outro, um contra o outro, haveria mortes e tantos fatores. Mas algo, quando eu recebi esse convite, eu fui muito honrado, né, em estar ministrando na conferência dos jovens, né, muito grato, viu, meu filho? Muito obrigado mesmo. E o Senhor saltou ao meu coração, irmãos, esta palavra sobre despertai antes do fim, vivendo como nos dias de Noé. Quando eu li esse texto, no qual foi apresentado, que está em Efésios capítulo 5, no qual Gabriel leu, a partir do versículo 14, vai dizer: desperta, ó tu que dormes, e levante dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando eu vi esse texto, irmão, despertar, tu que dormes, o Senhor me trouxe à memória relatos da situação do fim, dos dias finais, o que nós estamos vivenciando hoje. E ao abrir esse texto que vai dizer, naqueles dias, nós não sabemos a hora, nós não sabemos como, mas a Bíblia diz no versículo 36 que naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Hoje nós sabemos que existe um certo conflito teológico entre os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas, pessoas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes desse grande conflito, onde haverá tantas guerras, etc. Alguns acreditam que Jesus, a igreja será tirada da terra durante esse período da grande tribulação, chamado mesotribulacionistas. Também tem outros que acreditam que nós passaremos pela grande tribulação e após esse momento, somente aqueles que permanecerem fiéis serão então levados até a eternidade. Mas a Bíblia vai nos deixar claramente, irmãos, que nem os anjos dos céus, nem os homens da terra, mas unicamente Deus sabe como e onde e o tempo certo que o Senhor há de vir. E esse texto aqui vai trazer um alerta ao nosso coração, porque no versículo 37, Jesus deixa bem claro que será como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus deixa claro que não é apenas uma questão histórica, não é uma questão de um paralelo de como será, não, é escatológico isso aqui. Os dias de Noé são escatológicos. Os dias de Noé é o arrebatamento. Os dias de Noé é o momento onde nós paramos tudo para entender que os dias de Noé foi marcado por situações tais como no século 21 que nós vivenciamos hoje, por corrupção, indiferenças, pecados desenfreados, pessoas que desprezam a voz de Deus, e isso aconteceu como nos dias de Noé e acontece como nossos dias de hoje. E hoje, mais de 2000 anos depois, nós compreendemos que a história se repete mais uma vez, onde a população humana está tão preocupada com os seus dias atuais, no ganhar do pão, de conquistar as suas coisas materiais, que não se preocupa com a eternidade, que não se preocupa com o porvir. Enquanto Noé construía a sua arca, tudo por causa de uma palavra que Deus deu a ele pela fé, Noé simplesmente soube da parte de Deus que iria chover, algo que nunca tinha acontecido nos tempos de Noé. Pastor, como é que Deus regava as plantas? Saía água do seu chão. Então Deus fazia isso. Quando Noé chega e falou assim, e Deus falou para Noé: Noé, vai chover, nunca tinha acontecido tal situação. Então a população, de fato, seria uma população muito incrédula em saber como acontecerá algo assim, se nunca aconteceu antes. É mais ou menos alguns pensarem que o arrebatamento é uma história de Hollywood, o arrebatamento é uma história fictícia lá do Armagedon, daquele filme que aconteceu lá atrás. É como alguns falaram: olha, jamais durante um culto alguns vão sumir e outros ficarão. É mais ou menos alguém, sabe, conjecturando, não, essa questão de arrebatamento, isso aí é coisa do passado, isso não existe. Nos dias de Noé, as pessoas riam, zombavam, comiam, bebiam, davam-se casamento, e a Bíblia diz que eles viviam como se o juízo nunca fosse acontecer.
E hoje acontece isso. No século 21, algumas pessoas vivem como se Jesus nunca voltasse, como a igreja sempre ficasse aberta, como se as coisas nunca fossem acontecer, como se Deus nunca fosse peneirar o trigo e o joio, como se Deus vai permitir sempre com que os ímpios e os justos vivem eternamente, e não será assim. O juízo de Deus virá. E Jesus aqui vai alertar o seu povo, aleluia, que o mesmo que aconteceu nos dias de Noé, voltará a acontecer. Hoje nós vemos uma igreja, muitas vezes, uma igreja sonolenta. Hoje nós vemos uma igreja acomodada, distraída, envolvida com entretenimentos, envolvida com carreiras, envolvida com dinheiro, com fama, com rede social, com prazeres momentâneos. A igreja do Senhor Jesus não parece que está dormindo. Isso, muito lindo, o tema despertai, porque aparentemente parece que a igreja está dormindo, enquanto as almas estão morrendo sem Cristo a cada segundo. De acordo com os dados mais recentes buscados na atualidade, cerca de 3 bilhões de pessoas, estamos falando que o mundo tem 8 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas não acreditam ou nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo Jesus. Aproximadamente 160 mil pessoas morrem todos os dias sem salvação. 160 mil pessoas, e muitos deles nunca ouviram falar de Jesus. O islamismo, o muçulmano e outros mais, o hinduísmo e outros mais tipos de religiões crescem mais fortemente do que o cristianismo. Por quê, pastor? Porque os cristãos parece que não estão percebendo que a noiva do Cordeiro de Deus precisa avançar. Jesus está hoje balançando o nosso coração, dizendo: como nós podemos dormir enquanto o inferno está enchendo todos os dias? Pastor, quem criou o inferno? Foi o diabo? Não, foi Deus. Deus criou o inferno, como Deus criou o paraíso, como Deus criou o poço do abismo. Deus criou o inferno para colocar dentro do inferno. Lá não é a casa do diabo, não, pastor. Lá não é a casa do diabo. Lá é o lugar onde a ira de Deus se manifesta sobre todos aqueles que vão para a eternidade sem a presença dele. E como Deus manifesta a sua ira no inferno? Através daquilo que João Batista disse: eis que virá um no qual vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ali João Batista estava dizendo que Jesus nos encheria da presença dele, o poder dele, o Espírito Santo, a paz, o gozo, a alegria, a bondade, mas também o mesmo Deus no qual nos enche do Espírito Santo também vai batizar os ímpios com fogo. E o fogo aqui é para o quê, pastor? Primeiro, condenação, arrependimento. Todos aqueles que desejam Jesus vão ter que ser batizados com fogo para arrependimento de pecados. Mas se porventura não quiserem o fogo, haverá um fogo no qual será consumido no inferno. Vocês lembram da parábola do rico e do Lázaro? Vocês lembram dele? Você lembra? O rico galadoava-se das suas belezuras, dinheiro, fama, coisas mais, e para lá ele foi para o inferno. Ao chegar lá, a dor do inferno, qual é, pastor? Lembrança. O rico sabia que estava no inferno, mas lembrava da sua família. Por isso ele pediu ao Lázaro: ó pai Abraão, peça para Lázaro ir na minha casa, para que eles possam alertar acerca do que acontece aqui. E o pai Abraão disse: eles têm os profetas, eles têm a minha palavra, mas eles não querem. Jesus estava dizendo que o inferno é lugar de lembranças terríveis. O inferno é lugar de tormentos eternos. Deus está lá. Pastor, que é isso? Deus está em todo lugar. Deus está no inferno, porque dentro do inferno Deus colocou ali as almas que não querem a presença dEle, que não querem Ele. Irá para lá e sentirão a ira de Deus.
E o diabo, pastor, onde ele está hoje? Está aqui, ao nosso derredor, vagando, buscando uma alma para que possa tragar e trazer para o ambiente do mal. Um dia ele será julgado. E esse dia chegará, onde haverá manifestação do anticristo. O anticristo, ele será um governo estabelecido, onde o falso profeta virá, e o falso profeta virá para pregar. Esse anticristo, quando ele se manifestar, haverá 7 anos de paz, 3 anos e meio de paz acontecerá, onde o anticristo vai permitir com que a paz reine sobre a humanidade. Então, assim será. O falso profeta, durante esse período de 7 anos, a partir dos 3 anos e meio, tudo haverá paz, abundância, todos ficarão muito bem. A partir dos 3 anos e meio, o falso profeta se manifestará para dizer: sabe o que está acontecendo, essa paz que vocês sempre buscaram? Sim, o que está acontecendo é ele, o anticristo, no qual ele gerou paz ao coração de vocês. E muitos dos que se dizem eleitos e salvos vão entender que esse falso profeta e esse anticristo é de fato aquele no qual gera paz. E a Bíblia diz que o Senhor vai ter que abreviar os seus tempos, para justamente muitos de nós não cairmos na cilada de acreditarmos que o anticristo é Cristo, e que o falso profeta é de fato o homem de Deus. Muitos cairão nas lábias do anticristo. Muitos acreditarão que as curas, porque isso eles farão, mas através das ações do diabo vão acontecer milagres no tempo do anticristo, acontecerão prodígios no tempo do anticristo, coisas grandiosas acontecerão, tudo pelas obras do diabo. Pastor, o que me fará com que eu entenda o que é de Deus, o que não é de Deus? Chamado discernimento. Há muitas pessoas do qual não tem discernimento, e qualquer coisa que possa apresentar, acha que isso é de Deus. Jesus vai voltar. O Espírito Santo nos convida nessa hora, uma palavra tremenda, urgente: desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Essa não é uma mensagem de medo, mas é uma pregação de despertar. Deus está levantando uma geração como nos dias de Noé, uma geração fiel em tempos de apostasia, é uma geração que vai construir a arca, a única esperança para essa humanidade. O Senhor está levantando uma geração no qual vai construir a arca espiritual, no meio de uma corrupção, no meio de pagar valores para que haja arrependimento genuíno. Não chega às indulgências. Pastor, o que são as indulgências? Você lembra lá no tempo quando houve a grande proclamação, irmãos, da questão do cristianismo, a grande revolução do cristianismo, há uns muitos séculos atrás, as pessoas pagavam para a salvação, as pessoas pagavam por curas, as pessoas pagavam dizendo assim: olha, se você pagar aqui a igreja, você vai ser salvo. Se você pagar a igreja, você vai ser liberto. Se você pagar a igreja, você vai cultuar. Então o Senhor está dizendo para mim: isso é corrupção. O Senhor nunca cobrou um centavo para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Pastor, essa onda de querer cobrar para levar a boa semente, Deus está dizendo: vai ficar no inferno, porque nos céus a Bíblia diz que é ganhada a força e não por dinheiro. Pastor, eu sou dizimista, eu vou para o céu? Não, todo dizimista ele é fiel a Deus da terra, mas o teu dízimo não nos garante entrada nos céus. Pastor, eu sou cantor, pastor, eu vou para o céu? Não, não é assim, porque a Bíblia nos diz que naqueles dias as pessoas estarão, meu Deus do céu, diante do Senhor e vai dizer: preguei em teu nome, evangelizei em teu nome, curei em teu nome, libertei em teu nome, eu fiz tudo em teu nome. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Os meus dons e talentos não me garantem
entrada no céu, o que me garante a entrada no céu é o nível do caráter, da santidade que eu tenho diante de Deus. Olha para o teu irmão e diga: não são os seus dons e talentos que nos garante o arrebatamento, mas é o nível de santidade que você carrega. Oh, glória! Meu Deus! A pergunta de Jesus ainda ecoa nos nossos dias. Lucas capítulo de número 18, coloca na tela, versículo 8: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Pergunta para o teu irmão: e aí, quando o Senhor vier, achará fé em você? Fé em você. Tem fé aí? Como é que você está, meu filho? Vamos navegar, despertar antes do fim. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis, porventura, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mateus capítulo 24, a Bíblia diz que será como nos dias de Noé, no qual ninguém sabe nem como, nem onde, mas ele há de vir. Em Gênesis capítulo número 6, versículo 5, a Bíblia diz: Noé, em plena obediência ao chamado divino, preparando-se para o arrebatamento antes do dilúvio, ele se programou, ele fez para que todo aquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele, ele concretizasse. Então nós aprendemos que nos dias de Noé, o Senhor, ele trará sobre nós uma urgência. Não é uma questão de aguardar eu ir para Deus, não, eu preciso ir para Deus. Não é Deus aguardando você, não é isso. Tira essa vertente de achar que Deus está ali falando: olha, filho, Deus não é menino, Deus não é criança. Estão colocando um Deus muito meninão, muito crianção. Deus é justo e juiz. Em Gênesis, a Bíblia diz que o mundo estava cheio de violência. Abre por favor, meu filho, Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5. A Bíblia diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Versículo 6: ou então arrependeu-se Deus de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Versículo 7: e diz o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé chamou a atenção de Deus. Noé chamou a atenção de quem? De Deus. Quando nós chamamos a atenção de Deus, os olhos de Deus olham para nós com um olhar diferenciado. Então Deus agora vai convocar aquele homem para fazer uma grande construção. Olha para mim. Esse homem vai começar a fazer uma grande construção antes do grande dilúvio que aconteceria, antes da grande catástrofe que aconteceria. E aqui eu começo a aprender, e quem trouxe papel e caneta, anote por gentileza, pelo menos algumas lições espirituais que eu aprendo com isso aqui, com a atitude de Noé, em agora ele obedecer à voz de Deus, em construir uma arca no qual salvaria toda a humanidade que o Senhor permitiu. E que humanidade é essa? Família. 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 A família. O diabo quer destruir a família. Um dos alvos principais do inferno é acabar com a sua família, é acabar com o seu casamento, é destruir os teus filhos, é pegar os seus filhos e colocar nas drogas, no homossexualismo, na libertinagem, nas raves da vida. É isso. Mas o Senhor trouxe a Noé dizendo: Noé, entrará você e a sua casa, a sua família. Presta atenção nisso. Os projetos de Deus na tua vida não é somente para você, mas entra você e a tua família.
a sua família também precisa ser salva. Então eu preciso despertar agora no tempo certo. Primeira lição, nosso tempo é bem curtinho. Eu preciso despertar no tempo certo. Noé discerniu algo muito sério: o Kairos que vem de Deus e o Cronos que vem do homem. Ele soube muito bem que Deus iria agir no tempo dele, que Deus não estaria brincando, porque Deus não brinca, que se Ele diz que vai fazer, então eu preciso agora me prontificar a estar atento no que vai acontecer. Despertar, diga comigo, despertar no tempo certo. E quando Noé despertou no seu tempo certo, irmãos, vocês vão entender, nós vamos chegar. A Bíblia diz, queridos, que ele teve que se separar daquilo que ele fazia para realizar o projeto que Deus colocou na vida dele. E esse ato de separação, irmãos, é muito sério, porque enquanto todos se embriagavam, Noé pregava. Enquanto todos estavam nas suas festas, Noé evangelizava. Enquanto todos estavam querendo as suas paradas doidas, Paranauê, Noé estava construindo um grande projeto para Deus. Enquanto todos estavam querendo casar-se, nada contra casar-se, dar-se casamento, que você case, sai dessa agonia de ficar só no love, beijinho, e sabe Deus onde é que vai esses mistérios. Mas casamento é de Deus. Fala para o teu noivo, se você está noivo, fala assim para ele: te dou 1 ano agora, viu? Se está te enrolando há 4 anos, chuta que isso é demônio, essa prova. Está te enrolando a tua vida. Está só querendo você só para o momento, só por prazer, só por coisas carnais, só por uma noite de cama, só por um prazer. Não, Deus quer com que você tenha uma família, e família é casamento. Sexo antes do casamento é pecado, meu filho. Você acha que Deus está assim? Não, Deus está vendo tudo, tá? Então Noé agora vai se separar e vai agora ter uma vida de vigilância. Enquanto todos estavam se embriagando, Noé estava atento, separado. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu vou praticar o que Deus mandou eu fazer. O que é isso? Se chama obediência. A obediência muitas vezes vai ser solitária. Toda pessoa obediente, ele vai ter que aprender que talvez será só você que vai obedecer. Toda obediência é solitária. Toda pessoa que vive uma vida de obediência vai ter que aprender a muitas vezes andar sozinho, ou ter no máximo 2 ou 3, o qual vão entender o nível da sua obediência que o Senhor está fazendo. Noé está com as suas madeiras, cortando madeira, batendo ali nos seus pregos. Nós não sabemos o tipo de ferramenta que foi utilizada, mas o trabalho foi árduo. Aquele homem estava trabalhando, suando, porque ele sabia, se Deus disse que vai acontecer, é porque vai acontecer. Então o trabalho dele, eu não sei se os filhos ajudaram, a esposa ajudou, as noras ajudaram, mas ele sabia o que Deus falou para ele, ele vai cumprir. Eu vou fazer o que Deus disse para que eu faça. Deus está falando isso aqui para você, geração eleita, para você, Conexão Fire. Você precisa fazer o que Deus mandou você fazer. Seja obediente, constrói a arca do que Deus constrói a arca. Mas o meu amigo não quer, mas a minha namorada não quer, mas o meu coleguinha não quer. A questão é com você. Foi contigo. Aprenda que obediência muitas vezes é andar só, construir só, fazer só. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 6. Como Noé precisava andar ali reto, orando, pregando. Deus está querendo com que você aprenda que cada dia da sua vida é um dia menos para você construir o que Deus está querendo que você faça. Chacoalha ele e fala: seja rápido, não demore não, faça o que Deus está mandando você fazer. Faça o que Deus mandou você fazer, filhão. Fala, faça o que Deus mandou você fazer, faça
Faça, é menos um dia, constrói. Por que, pastor? Anota isso, porque o arrependimento é um ato de despertar você para uma missão. Meu Deus, hoje eu vim, meu Pai eterno. É uma questão de urgência. A Bíblia diz, irmãos, em Apocalipse, quer ver como é que você reage? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Jesus aqui está dizendo que sobre a igreja de Sardes tem nome de que vive, mas está morto. E a morte para Deus é um sono eterno. Não é morte da alma, sua alma não morre. Nós não acreditamos na mortalidade da alma, isso aí não existe. A alma vive. Uma vez que o homem sai desse plano terreno que nós estamos aqui, ele vai para um ambiente, irmãos, dependendo da sua fé, vai para um ambiente ou o paraíso ou o inferno. Após o período que a pessoa fica no paraíso, ele será levado até o ambiente chamado juízo de Deus, o grande trono, onde o Senhor o julgará. E naquele grande trono, meu Deus, eu gostaria de colocar aquele banner. Meu filho, procura a imagem chamada o divino plano de Deus através dos séculos. Acho que o pastor conhece aquela imagem que eu mostrei para vocês. Vê se tem lá em cima, lá, pastor. Ajuda ele lá a encontrar. O divino plano através do século. Acho que o varão ali tem, ó. O Gabriel tem. Amém? Coloque na tela, por favor, Gabriel. Existe um ambiente chamado, irmãos. Quando ele coloca lá, vou falando com os irmãos. Tem nome de que vive, mas está morto. Jesus está dizendo à igreja de Sardes sobre essa urgência. Ter nome, ter fama, mas está morta. Está morto. A nossa fama não diz que nós somos vivos. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 4. Isso é um perigo. Paulo nos chama a vestir-nos da fé. Paulo nos chama a nós estarmos atentos como soldados. Quem aqui já se alistou? Alguém aqui é da polícia? Alguém aqui sabe que se um soldado for pego em sono, é preso? Porque tem as suas vigílias. Todo soldado tem que estar sempre alerta. Eu fui escoteiro durante 12 anos. 12 anos da minha vida sou um escoteiro. E eu me lembro muito bem que uma das leis do escotismo é escoteiro sempre alerta. Eu aprendi isso, acho que é a 7ª lei do escoteiro, do escotismo. Sempre alerta, servir. E nessa questão de estar sempre alerta, você precisa estar alerta com aquilo que está acontecendo. Mateus capítulo 24, versículo 14, existe uma necessidade de nós estarmos despertos, alerta. Alerta com aquilo que está acontecendo nos dias atuais. Porque Jesus vai dizer no versículo 14 da necessidade de nós pregarmos o Evangelho. Presta atenção. O Evangelho será pregado em todo o mundo e até os confins da terra. Jesus voltará, mas para Ele voltar, nós teremos que ir até os confins da terra. E como você tem usado agora os recursos para ir até os confins da terra? Presta atenção nisso em nome de Jesus. Nós estamos no ambiente da tecnologia. A tecnologia nunca esteve tão avançada e eu acredito que Deus vai utilizar a tecnologia para alcançar os confins da terra. Eu acredito que daqui nós podemos entrar na Noruega, Suécia, e etc., todos os outros países. Eu acredito que aqui no nosso estado nós conseguimos ir em outros estados, outras cidades. A questão é que a tecnologia está tirando o foco da igreja, onde ao invés de nós pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus, estamos de fato sendo colaboradores da propagação do mal. A mensagem do Cristo, Jesus Cristo, tem que estar ali. Só nesses últimos 30 dias, a página do Instagram da igreja foram quase 200.000 visualizações, só nesses 30 dias agora. Hoje a Daiane mandou mensagem para mim, pastor, 200.000, pastor, visualizações em 30 dias, pastor Mário. O que está acontecendo? É o Evangelho indo ao mundo. Deus quer que você utilize, você que gosta de internet, você que gosta de mandar imagem nos seus status, use a internet para pregar o Evangelho de Cristo. Envie uma mensagem bíblica para alguém. Vamos para o telão? Baixa, meu filho, aqui toda a
a luz, isso, baixa toda a luz. Se quiser até apagar essa luz aqui também, tá bom? Mas deixa eu ver, dá para ver aqui, irmãos? Dá para ver? Então vamos lá. Isso aqui, deixa eu explicar para vocês. Isso aqui é o plano divino através dos séculos. Vamos lá. Essa primeira parte aqui do lado direito, aqui, ou esquerdo, perdão, é a terra original. O diabo tenta contra Deus, e quando ele tenta contra Deus, Deus o abate. Então a terra fica sem forma e vazia, aquela bola preta. Depois que a terra fica sem forma e vazia, Deus então vê que as trevas agora pairam sobre a face da terra, e Deus começa a construir, Deus começa a criar luz, animais, vegetais, e então surge o Éden. O Éden agora é a primeira fase da humanidade, chamada inocência. A fase da inocência, o homem não conhece o que é pecado, o homem não conhece o que é erro, o homem não conhece o que é destruição, o homem só sabe o que é paz. É a fase da inocência. A fase da inocência foi roubada a partir do momento que o diabo se manifestou ali na vida daquele povo. Olha para mim, ei, olha para mim. Todas as pessoas que perdem a inocência é por uma atitude demoníaca, onde a pessoa começa agora a tirar aquela presença. Pode tirar, meu filho, aqui a iluminação, fica em paz. Onde a pessoa tira a presença de Deus da vida dele para acreditar na falácia do diabo, onde o diabo agora começa a conversar com o homem. O diabo conversando com a serpente, fase da inocência. Quem está comigo, diga amém. Depois que sai da fase da inocência, tem a fase da consciência. O homem conhece as coisas. Tem a fase do governo humano. Tem a fase patriarcal. Nosso tempo não dá para explicar tudo, mas nessa parte aqui, ó, olha para cá, olha aqui, ó. Nós temos o paraíso, nós temos o poço do abismo, nós temos o inferno. Deus criou o paraíso para que todas as almas que morreram em Cristo fossem para cá. Jesus criou o poço do abismo, onde as almas que estão no inferno não possam ir para o paraíso. E quem está no paraíso não pode ir para o inferno. Pronto. Então Deus criou esse poço do abismo. Todas as pessoas que agora estão aguardando o grande juízo serão retirados do inferno ou do paraíso e serão colocados diante do grande trono de Deus que está lá em cima. E então surgirá o grande juízo de Deus, onde Deus julgará toda a humanidade, e haverá a segunda morte. E essa segunda morte é aqui, onde nós chamamos de Sheol, Guiena. Esse Sheol e Guiena é pior do que inferno. O inferno a ranger de dentes. O inferno existe. Olha para mim, o inferno existe, mas também existe o Sheol. O Sheol é o ambiente onde o diabo será preso. O Sheol é o ambiente onde até os demônios temem ir para lá. E é ali onde o Senhor pegará todos que estão no inferno, serão julgados e serão lançados aqui. Até os demônios temem ir para lá. Meu Deus, se Jesus voltar hoje, para onde vai a nossa alma? Meu Deus, se Jesus voltar hoje, para onde vai a sua família, o seu filho, a sua mãe, o seu pai? Se Jesus voltar hoje, ou acontecer a fatalidade de uma morte, etc. Meu Deus, irmãos, a situação hoje está tão estranha. Para onde nós iremos? Esta noite eu vim aqui debaixo da palavra de Deus para dizer: volte a desejar o céu, volte a desejar o paraíso, volte a desejar as coisas celestiais, volte a desejar aquilo que vai te gerar uma paz eterna nesse mundo. Você, meu Deus, não te fez para ser eterno, não, pastor. Você um dia vai morrer sobre esta terra, e a nossa preocupação é: você vai para o céu, você vai para o céu, você vai para o céu. Chacoalha teu irmão e diga: eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou. Fala para ele, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Fala para ela, fala: eu vou para o céu, eu vou para o céu. E você, minha filha, e você, meu filho,
E você, meu Deus, existem pessoas que estão dormindo, e este sono é terrível, queridos. Esse sono da morte tem alcançado muitas pessoas. Vivemos como nos dias que as pessoas dormiam e não tinham mais esse despertar das questões bíblicas do Senhor, onde algumas pessoas não têm mais aquela vontade de buscar mais a Deus como buscava. E a nossa realidade hoje, irmão espiritual, é como nos dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículo 37. Pastor, o que tinha nos dias de Noé? Corrupção generalizada. A terra estava cheia de violência, cheia de injustiça, cheia de depravação moral. A terra estava cheia de morte. Havia guerras naquele dia, guerras, degradação dos valores, banalização do pecado. As pessoas pecavam como se fosse um cartão de crédito, onde não, eu vou utilizar, eu vou pecar, e não tem nada a ver com isso. Existe uma indiferença. A indiferença qual é, pastor Mário? É onde as pessoas não têm mais aquela questão de falar, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Ah, eu vou mentir, é só mentirinha. É como nos dias de Noé. Ninguém mais tinha um ouvido sarado, porque o pecado já estava tomando o coração da humanidade, onde não, sabe da coisa? Deixa eu viver do meu jeito. A carne prevalecia, as vontades pecaminosas prevaleciam, pensamentos imundos, pensamentos mundanos, libertinagem, sexo para todo lado. Mas Deus está dizendo, a geração do fim se levanta, e Deus está levantando a geração nesta noite, no qual pregará a palavra do Senhor, como nos dias de Noé. Noé trabalhava, Noé fazia, Noé construía, mas Noé falava, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Fala para você mesmo, preciso fazer o que Deus mandou eu fazer. Juízes capítulo 16, versículo de número 19. Eu vou citar um exemplo de uma pessoa que dormia em um período que não poderia ter dormido. É Sansão. Meu Deus do céu, irmãos. A Bíblia diz, então ela fez dormir sobre os seus joelhos. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo e a sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Deus me diz que a igreja não pode ser aquele que dorme no colo de Dalila. Existem pessoas que estão dormindo no colo de Dalila. É uma igreja que tinha força. Era uma igreja, Sansão é um símbolo de força. Sansão é símbolo de uma pessoa que foi separada, nazireu. Deus disse, esse é o meu filho. Juízes 13, versículo 5, é nazireu desde o ventre. Deus te separou desde o ventre para ele. A unção sobre a vida de Sansão era para ele ser um libertador do povo de Deus, das garras dos filisteus. Mas, infelizmente, os prazeres do mundo pegou a vida de Sansão. Sansão era forte. As suas forças vinham de Deus. As suas forças vinham do Criador. As tranças que Sansão carregava, que eram tão bonitas, vinha de Deus. Oh, minha filha, Deus te separou desde o ventre da tua mãe. Olha aqui, meu filho, você que está vindo aqui a primeira vez, Deus te separou desde o ventre da tua mãe. Você é separado por Deus. Deus tem algo tão lindo para fazer na tua vida. Quando a unção é usada fora do propósito, ela se torna uma unção vulnerável. Nós começamos a perder o nosso controle e nós começamos a desejar colos. Anota isso. Nós começamos a desejar colos. Dalila simboliza a terra atraente. Dalila simboliza uma terra deleitosa. Dalila simboliza uma terra onde eu posso colocar a minha cabeça e descansar.
Dalila sempre terá um colo para uma igreja que separada desde o ventre. Dalila colocou Sansão assentado no seu colo e falou assim: vem para cá, Sansão, vem forte, se assenta aqui no meu colo, coloca a sua cabeça no meu colo. Uma igreja que deseja colo, uma igreja que deseja um colinho, não é um colinho de mamãe não, filho. Nós sabemos que é gostoso, não é? Quando a esposa fala assim: coloca a sua cabeça aqui no meu colo e vou fazer um cafuné. Quando a mamãe chega para você e fala: coloca a sua cabeça aqui que eu vou fazer. Agora imagina o próprio diabo falando assim: vem aqui, igreja, vem, igreja, e coloca a sua cabeça no meu colo. Eu vou fazer o carinho nos seus cabelos que traz força. Eu vou trabalhar em você e vou colocar aquilo. Eu vou fazer o que você quer, não é? Você está cansado, igreja? Você está cansado, Sansão, de vencer filisteus, matar filisteus? Você está cansado? Eu tenho o descanso que você quer. Vem para mim, vem. Eu vou atrair. Dalila é o tipo de demônio no qual nos atrai para nós termos descanso. Dalila é um tipo de demônio que sempre terá um colo. Agora eu quero que você anote isso. Sansão adormece onde deveria estar em guerra. O colo de Dalila representa o lugar de conforto que neutraliza o discernimento. Ele cai no sono carnal no momento que ele não poderia. Anota essa frase: existem sonos que não são físicos, são sonos espirituais. Não é comum uma pessoa estar no ambiente espiritual e dormir. Não é comum você estar num ambiente como esse e a vontade de fechar teus olhos e querer ir para outro ambiente de sono. Não é comum. Nós ficamos assistindo Netflix, cinema, futebol e etc. E nós não dormimos. Por mais que seja um cansaço físico, o diabo está tentando neutralizar a sua vida espiritual. Para todo Sansão sempre terá um colo do diabo. Nós temos que nos preocupar em que tipo de colo nós estamos querendo descansar. Pastor, eu estou aflito, o que eu faço? O que eu faço, pastor? Cuidado, porque relaxar demais, distração demais, acomodação demais. Presta atenção, Sansão, você foi criado para matar filisteus. Você foi desenvolvido para ser forte. Você foi desenvolvido para batalhar, para guerra. Mas se você parou o teu ministério, parou a tua obra, pastor, eu dançava, eu pregava, eu cantava, eu louvava, eu fazia evangelismo, entregava comida. Eu vou te falar, talvez você está deitado no colo do diabo, no colo de Dalila, e você não está sentindo. Ela já arrancou os seus cabelos e você não tem mais força. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para lhe dizer que as tuas forças vão voltar em nome de Jesus. Chacoalha teu irmão e diga: tem força aí? Se coloque de pé em nome de Jesus. Essa geração é forte, diz Isaías, não é verdade? Essa geração é forte, não é verdade? Chacoalha teu irmão e diga: você é forte, tem força aí? Ou tá fraquinha? Tá fraquinho? Hein? Anadio mendre facio canto camandaracia canto remandaragai. Pelemanturia cantore manjuri brefasto di andore cantore mandere fa elemantui de cantore vossui de vaso de regawa zoria o kawa ziote monduri kawa sia promin cotiria kawa de camundria fé proviacio de cantar a calavaço e de cantaraia, porque assim diz o Senhor dos exércitos: a tua força vai voltar hoje. Sansão, a tua força volta hoje. Este mundo no qual você trouxe um conforto para ti, arrancou os teus cabelos, mas tu volta hoje, desperta desse sono, Sansão. Fala para o teu irmão: sai do colo de Dalila, volta para a obra, volta para a guerra, desperta, chama alguém pelo nome, fala: sai do colo de Dalila, sai do colo de Dalila. Quem cortou o cabelo, presta atenção nisso. Quem cortou o cabelo de Sansão não foi Dalila. Quem cortou o cabelo de Sansão não foi? Não, pastor, não, olha a Bíblia lá.
Bíblia diz que ela só deu o colo, mas quem cortou o cabelo foi os homens. O diabo dá o colo, mas quem corta o cabelo do homem, de Sansão, são homens, são outros. Dalila representa um sistema que seduz a igreja. Dalila representa um sistema que afaga a igreja. Dalila representa um sistema que vai dizer: vem para mim que você vai descansar aqui. Dalila representa o sistema que vai tentar tirar você dessa cadeira, desse ambiente de glória, para falar: olha, vem para a minha religião que a sua vida vai mudar. Vem para o meio dos filisteus, que aqui tem banquete, aqui tem colinho, você vai ficar bem. Sansão foi criado para matar, destruir inimigos de Deus. Dalila representa um sistema assim que destrói a igreja. E ela pergunta, e vou terminar, irmãos. E ela pergunta repetidamente: como é a tua força? Onde é que está a tua força? Por que você é forte? Como é que essa igreja é forte? Como é que você consegue ficar de pé? O mundo não quer apenas seduzir você, ele quer a sua força. Ele quer tirar a sua identidade. Ele quer arrancar os seus cabelos de força que você tem. O pecado acariciado se transforma em uma prisão. E ele foi pego por esse afago desse mundo. E eu termino, porque a perda da força, fala comigo, é silenciosa. Todas as vezes que alguém vai dormir, todas as vezes que você vai dormir, você dorme como já? Você gosta de lugar de paz, né? Eu conheço pessoas que são terríveis, até dentro do ônibus consegue dormir em pé. Eu conheço um varão que dorme em pé. Eu conheço um varão, deixa entre nós isso, que dorme até dentro da água, irmão. Ele está por aqui. Tem gente que é uma benção. Mas como é que pode uma pessoa dormir em meio a um caos, a uma guerra, onde demônios e anjos estão tendo guerra toda hora? A perda da unção foi sutil. A perda da força de Sansão foi sutil. Sansão achava que tinha força, mas não tinha mais. Sansão achava que estava sendo útil, mas não estava mais, porque ele se entregou aos deleites de Dalila. E ele só percebeu que perdeu a presença de Deus depois que foi atacado. Depois dos ataques, Sansão foi bater pensa comigo, eu estou pensando aqui, Sansão rasgando um leão, e agora foi bater num gato, o gato deu nele. Tem gente que tem medo do diabo. Tem gente que tem medo de expulsar um demônio. Igreja não é lugar para demônio assistir culto. É necessário voltar a ter manifestações demoníacas no nosso meio, para que os demônios sejam expulsos do meio da igreja. É necessário que a igreja volte a ter força de novo, novamente. E eu profetizo que nós, nessa conferência, nós estamos resgatando as nossas forças. Quem crê nisso aqui? Deus vai começar a te usar para expulsar demônios. Deus vai começar a te usar para colocar as mãos sobre os paralíticos e eles levantarem de cima de cadeiras, de macas. Se prepare, alamanto e asseio, porque as tuas forças voltarão. Cadê aquele que acredita nisso? Você vai voltar a fazer a obra de Deus. Você vai voltar, as tuas forças vão voltar a partir de hoje. Meu Deus, eu termino, irmãos, com a consequência, pastor, do sono espiritual. Sansão perdeu muitas coisas quando dormiu nas coxas de Dalila. Ele perdeu a visão. A Bíblia diz, irmãos, que cegaram Sansão. Os filisteus furaram os olhos de Sansão. Qual o perigo de nós estarmos dormindo? É perdermos a nossa visão espiritual, ficarmos cegos e acharmos que as coisas são naturais. Não é. Existem coisas que são espirituais. Briga, conflito, enfermidades, alguns tipos de enfermidades, algumas
as coisas, volte para o âmbito espiritual. Sansão perdeu a visão. A Bíblia diz que ele ficou preso. Sansão perdeu o cabelo, mas também ficou preso, amarrado. Pessoas amarradas e presas, consequência de colos de Dalila. Terceiro, Sansão começou a ser zombado diante dos filisteus. A Bíblia diz, irmãos, que ele se tornou um certo espetáculo, um bobalhão, um palhaço diante do templo de Dagon. Sansão virou um palhaço na humanidade. A igreja precisa voltar a ser mais séria. Igreja não é lugar de palhaçada, igreja não é lugar de zombaria. Estão brincando com as línguas estranhas, estão brincando com os mistérios de Deus, estão zombando das coisas espirituais. É porque a igreja, infelizmente, deitou-se no colo de Dalila, mas Deus está tirando hoje, em nome de Jesus. Fala pro teu irmão, sai do colo de Dalila hoje. A igreja sai do colo de Dalila. Você, eu, é contigo, Mário. Eu não estou deitado no colo de Dalila. Bata no seu peito e diga, minha filha, meu filho, fala, eu não estou deitado no colo de Dalila. Termino. Pastor, quais são as etapas da morte espiritual? Perda da visão espiritual, escravidão ao pecado, vergonha diante do mundo. E aí acontece, no versículo 22, e o cabelo de Sansão volta a crescer, mesmo no meio da queda, mesmo no meio da queda, cabelo cortado, Sansão preso, cego, zombando dele. Ele vai fazer uma oração: Senhor, lembra de mim. Sansão clama a Deus. O louvor pode subir. Sansão clama a Deus. Sansão clama a Deus. Ruth, vamos louvar aquele último louvor que você louvou, minha filha. Porque pararam de falar do céu. Sansão começa a clamar a Deus: Senhor, lembra de mim, 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 lembra de mim. Você pode falar, fecha teus olhos aí, fecha teus olhos e fala: Senhor, lembra de mim, lembra de mim, Senhor, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim. Senhor, estou cansado, por isso eu deitei no colo de Dalila. Não deixe o cansaço fazer com que você caia no colo do diabo. Não deixe, não deixe, não deixe. Não deixe que as distrações da vida façam com que você caia nos colos do mal. Não deixe. Não deixe, porque a sonolência faz você ficar lento. A sonolência faz você ficar acomodado. A sonolência faz você ficar inerte. A sonolência. E Deus está dizendo: acorda, Sansão, acorda, Sansão, acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda, 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 acorda. Acorda, porque como nos dias de Noé, meu Deus, como nos dias de Noé, irmãos, o criador do IA, a inteligência artificial ganhou um Nobel agora. Ele disse: vocês não têm noção do que essa situação, esse IA fará no mundo. Ele alertou a humanidade: a IA vai construir bombas no qual vão destruir pessoas sem acabar com o prédio. A IA, ele falou isso, a IA vai ser um problema sério para a humanidade daqui a alguns anos, onde ele vai construir certos tipos de vírus que nunca foram feitos, bactérias que não foram feitas. Ele está preocupadíssimo. Presta atenção, as guerras estão acontecendo, bombas estão vindo. Meus irmãos, o Brasil está vivendo quase num período de guerra. Não vim para te gerar medo, mas eu vim para te dar um alerta. Não podemos estar dormindo no meio do arraial de Deus. Aleluia. Aquelas 5 mulheres, os 5 estavam prudentes, cheias do azeite, mas 5 estavam
dormindo, e Deus está dizendo para nós: levanta-te, geração, e coloca o azeite na tua lamparina. Haverão dois estarão dormindo, um será tomado e outro será levado. Haverão dois no campo, um será levado e outro ficará. Os carros ficarão em desgoverno, os aviões perderão seus pilotos. Oh meu Deus, as mães estarão com seus filhos no meio das praças, e de repente as crianças vão desaparecer no meio de um culto como esse. Eu sei, meu Deus, que nem todos irão para o céu, mas enquanto nós estivermos vivos, nós vamos pregar arrependimento, pecado. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem! Constrói a arca. A arca é Jesus, constrói a arca. Fala para o teu irmão: prepare-se para você construir a arca. A arca é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Noé, Deus deu a arca. Em Cristo, Deus deu a salvação. A única forma de nós estarmos em Cristo é arrependimento, é pecado, é vindo para Cristo. Meu Deus, eu fiz algumas anotações. A arca tinha porta. Cristo é a porta. A arca tinha medidas exatas. A salvação tem um padrão exato. Tem como mudar não, viu? Para agradar você não, viu? Ah não, Deus tem que ajustar isso aqui para me agradar. Não, a porta é daquele tamanho. A porta do céu não está em reforma. Continua estreita. Olha lá, tá bonitinha. É assim que funciona. Noé foi justo. Noé foi íntegro. E termino dizendo, irmãos: vai, ganhe as vidas, pregue o evangelho. Noé pregou durante 120 anos até o dilúvio acontecer. Jonas foi enviado a Nínive antes da destruição. João Batista pregou o caminho antes da vinda do Messias. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. O Senhor diz: há um anjo que proclama o evangelho eterno até os confins da terra. E o Senhor disse para você, e encerro: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Fique de pé, só você que entendeu essa palavra.